Gente, vou começar agora o Bom Dia Bicho, na verdade o Boa Noite Bicho. Estamos aqui com os nossos amigos. Igor, chega junto aqui, a aguinha para o nosso Paulo Conag, um grande ativista, protetor dos animais e que consegue articular aí dentro do sistema a causa animal. Eu acho isso muito importante, eu acho que a gente tem que fazer a causa acontecer, né? Como eu falo aqui, que os animais precisam de vez, ou os animais precisam de voz, a gente precisa interpretar os animais porque eles não conseguem se expressar. E muitos sofrem, hein? A gente não aguenta mais ver. E eu vejo a dor das meninas, das protetoras, de protetor também, passando cada problema que a gente nem imaginaria na nossa cama quentinha, né? Mas muitos não conseguem nem comprar comida para deixar para os animais que eles vivam bem. E é isso, a gente sabe muito disso, tem gente que não sabe, né, que está aqui na Rádio Cultura de Curitiba nos ouvindo. A gente está transmitindo para 33 cidades, Paulo. Bacana. A AM ela tem muito mais alcance, né, o kilohertz. Então é muito bacana. Né, eu já convidei teu chefe aqui, já fiquei esperando, mas que bom que você está aqui hoje. Ele vai vir. Vai, né? Vai, então tá. vir. Então vamos lá, Paulo, começa contando pra gente como é que você tá. Chegou aqui no nosso Boa Noite Bicha, nossa edição especial. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Alexandre, pelo convite, é um privilégio estar com você e eu até brincava com você, né, que Bom Dia Bicho era muito cedo, eu tinha que levar as crianças na escola e tal, agora Boa Noite Bicho fica mais fácil da gente estar presente. Mas eu te dar parabéns, né, você tem feito um trabalho bacana, participado dos eventos, levando as informações importantes, trazendo pessoas importantes para conversar. Eu milito na causa animal, na causa ambiental desde o século passado. A gente sempre brinca que a gente não fala muito o ano, porque senão a gente fica muito velho, mas é um tempo que a gente não tinha essa visibilidade que existe hoje, né? Hoje a causa animal é um dos 3 assuntos mais debatidos em redes sociais, só perde para o futebol e para a política, e daí nesse caso cada um tem o seu time, né, para quem torce. No caso da causa animal, em tese, todos nós trabalhamos pelo mesmo objetivo. Eu acho importante sempre citar, Alexandre, que antes de todos nós, nós tivemos valorosas ativistas que avançaram muito, justamente do jeito que eu falei. Na época que era de megafone, que elas iam para a Rua 15 fazer abaixo-assinado no papel e tal. Essa turma conseguiu muita coisa, foram elas que acabaram com o extermínio de animais em Curitiba, através de legislação. Elas eram de jogo duro, ainda estão no meio. Hoje elas estão mais acomodadas, eu brinco que elas são as dinossauras da causa animal, mas são assim sensacionais. A Tosca, a Laélia, a Rosana, que recentemente faleceu. Então é um pessoal que quando... nós tínhamos ainda aquela história de animais em circo, a gente conseguiu aprovar essa lei em Curitiba através do trabalho delas, proibindo animais em circo, proibindo rodeio em Curitiba. Quer dizer, Curitiba tem uma legislação extremamente avançada e muito a gente deve a essa moçada. Sim. Trabalharam a lei de maus tratos de Curitiba, foi trabalho delas também. Criação do Comupa, trabalho delas. Né? Eu sempre conto uma história que assim, um dos últimos circos que trouxe animais aqui para Curitiba teve que deixar o elefante, cara. Elas não deixaram levar o elefante embora, elas amarraram lá no antigo estádio do Pinheirão, que é lá que os circos vinham, elas amarraram a perna do elefante com uma corrente e os caras não levaram. Eu não sei se era uma elefanta, a Bambi, ela foi levada para São Paulo. Eu não sei ainda se ela ainda está lá. Sim. Ou se ela foi já para aquele santuário de elefantes, mas isso há muitos anos atrás. Então era uma turma valorosa, sabe? Que não tinha mídia, não tinha rede social, não tinha like, não tinha nada. Então, eu acho super... Fazia por amor mesmo. Por amor. Porque hoje a gente percebe que tem gente que quer mostrar like, né? Não, nem me fale. Nossa. Mas assim, o que acontece, Alexandre? O que essa turma fez, hoje a gente tem esse respaldo todo. Uma coisa que a gente sempre tem que valorizar isso, né? E eu sempre falo assim, as pessoas acham que a causa animal começou em 2020, 2021, 2022, sabe? Parece que não aconteceu nada antes, sabe? Bacana. Então assim, eu sou um ativista, mas de política pública, tá? Eu não sou protetor, não sou resgatador, já resgatei já.
Vocês não vão achar nada disso nas minhas redes sociais, porque eu não trato desse assunto, isso é uma coisa muito pessoal. O meu negócio sempre foi fazer política pública. Então, assim, só para colocar em contexto. Sim. Na eleição para prefeito de Curitiba em 2012, foi a primeira vez que se colocou num plano de governo para o executivo uma proposta para a causa animal. Fomos nós que fizemos. Né? Na época, o prefeito Gustavo Fruit. Nós fizemos um projeto para a causa animal, foi colocado. Ele levou isso para os debates. Os outros candidatos não tinham esse preparo, não souberam o que falar, né? Dos 4 anos da gestão dele, foi colocado em andamento o projeto e, assim, destacar 2 coisas importantes quando eu estava lá na rede de proteção animal, porque eu assumi a Secretaria de Turismo, fiquei 2 anos, passou a Copa, em 2014, eu fui para cumprir o plano de governo, que até então estava meio devagar. O início do programa de castrações com castramóveis, que foi em 2015, quer dizer, 11 anos atrás. A lei que proibiu a tração animal, quer dizer, o fim das carroças em Curitiba, que foi em 2015 também, que já fazem 11 anos também. Quero saber esses detalhes. Então, aí, assim, isso tudo foi a primeira vez que se tratou desse assunto. A partir daí, aí um monte de gente começou a falar. Aí nós começamos a ter os eleitos pela causa animal depois disso, né? Muita gente boa, mas muita porcaria também, né? Muita gente que viu na causa uma possibilidade de se eleger, né? de se acomodar, quer dizer, pô, vou falar da causa animal, vou me eleger e vou ficar numa boa. Então, a gente teve muito disso, né? Sim. Mas é inegável os avanços dos últimos anos, né? Então, assim, em 2018 eu fui chamado pelo então candidato a governador, o atual governador, o Ratinho Júnior, e junto com outras pessoas fizemos o plano de governo dele para a causa animal em 2018. Ele se elegeu e colocou uma parte do plano em prática, que era o programa de castração com castramóveis, né, que é o Castrapet Paraná hoje. Então esse foi colocado através desse grupo que eu estava, a gente colocou isso. Claro, existem outras coisas que acabaram não sendo implementadas, mas ele fez o que estava combinado dentro desse projeto, né? Então, assim, é o que eu falei, política pública. Não esperem de mim que eu vou ficar pegando os bichos, levando e tal. Política pública, né? Política pública que ajude protetoras independentes e protetores independentes e que ajude as organizações. Eu acho que essa é a nossa função. Cada um, né, tem que fazer o seu papel. Exatamente. Não adianta todo mundo jogar no ataque, todo mundo jogar na zaga. Isso. Então eu tenho falado muito sobre o campo de futebol. Então o que acontece? A gente hoje vê uma grama cortada, pronta para jogar bola. Antigamente tinha muito mato no campo. Sim. Tinha buraco, não fazia um jogo legal. Tinha problemas. E hoje tá nivelando, tá bem legal. Aí tem o quê? O cara igual o Konag que fica no meio de campo ali, jogando a bola para o ataque, jogando a bola para defesa e tal, articulando. E aí, sabe quem que leva o Neymar ali, que é a camisa 9 e 10, que fica famoso? Sim. São os deputados, são os delegados, que vai lá e prende. Aí tem o goleiro do outro lado, que é o cara que tem que tomar o frango, que é o agressor, entende? Enfim, eu penso assim, e na zaga, quem que leva a pancada, que é o nosso goleiro do time, são as protetoras. É assim que eu tenho pensado. Aí tem os veterinários jogando na lateral, entendeu? E vem, e entra e tal. Nós somos carregadores de piano. A gente está no meio do campo tentando levar o que a gente pode, né? Então, assim, nós temos um grupo que é à frente das organizações de proteção animal do Paraná. Nós somos em torno hoje, acho que já chegamos a ter 120, talvez 90, 100 organizações que nós temos. Ela não tem CNPJ, é um grupo, né? Mas a gente conseguiu ali em 2018, quando a gente criou esse grupo, foi porque as ONGs de proteção animal estavam com problemas para participar do programa Nota Paraná. Certo. Aí o pessoal falou, Paulo, eu já estava fora da política, não estava em cargo nenhum, estava cuidando da minha vida, o pessoal falou, pô, Paulo, precisamos ajudar as ONGs, como é que nós vamos fazer? Eu falei, não, vamos criar esse grupo. Fizemos conversas com o governador na época, o Beto Rich, sentamos com o Beto entendeu o problema, nos deu um prazo para a gente resolver o que tinha e dentro dessa participação, depois nos reunimos com a governadora Cida Borghetti e conseguimos resolver. Então esse grupo, a partir dali, nós ficamos juntos. Esse grupo nós nos falamos basicamente todo dia e nós trocamos informações entre nós. Então assim,
Um exemplo, um assunto que hoje a gente precisa falar muito, esporotricose. Sim. Quando a gente começou a falar de esporotricose aqui em Curitiba, a turma do interior não sabia do que nós estávamos falando. Então chegava lá o pessoal aqui de Curitiba, postava o vídeo, foto, tal situação, o pessoal, nossa, o que é isso, tal. Não sabiam do que se tratava. Aí começou a passar o tempo, o pessoal do litoral começou a falar e entender o que estava acontecendo. Hoje, o Paraná inteiro fala, porque, infelizmente, a doença se alastrou. Então, nós fizemos incursões junto à Prefeitura de Curitiba, Secretaria de Saúde, depois ao Governo do Estado, junto à Secretaria de Saúde, através do Conselho Estadual dos Direitos dos Animais, fizemos, aí a Secretaria de Saúde conseguiu dar o remédio, né? Então, que é uma coisa assim, putz, cara, foi uma luta. E o tratamento demora às vezes até um ano, né? Ano ou mais, sabe? Então, o que acaba acontecendo? Nós temos as demandas e a gente vai atrás. Então, assim, nós não ficamos, um grupo, não ficamos batendo bumbo toda hora, nós estamos tal coisa. Não, mas a gente está lá trabalhando, sabe? Sim. Então, eu sou um cara que sou voluntário de uma ONG, Associação do Amigo Animal, que é uma das maiores ONGs do Paraná. Né? Hoje a organização tem 850 cães e 150 gatos, sob a sua responsabilidade, num abrigo. Né? Mas assim, num formato diferente, né, desse usual que você imagina do abrigo, com canis e tal, o Amigo Animal é por blocos. Então os animais que se dão bem, é uma área enorme em Campo Magro, os animais que se dão bem ficam num bloco. Os outros ficam em outro bloco, sabe? Melhor que ficar fechado num quadradinho de um por um, né? Eles ficam soltos e tal, certo. Tem um lago, tem os que são os mergulhadores, vão lá e mergulham e tal. Que legal. Então, assim, já chegou a ter 5 mil animais, cara. Que isso, meu? Cara, sério. 5 mil? Eu já vi 3 mil junto na enchente do Rio Grande do Sul, mas cara, não imaginava ver mais que isso. E aí, o que aconteceu? É uma determinação do presidente, o Marcelo, que é o presidente da ONG, ele quer fechar o abrigo, é o objetivo dele, né? Ou ficar um abrigo para 150, 200 animais no máximo. Então, assim, ele vem reduzindo com o passar do tempo, reduzindo. Tem evento de adoção todo final de semana em 2, 3 lugares e tal. O Marcelo é um cara que ninguém conhece quase. O Marcelo não tem rede social. Ele não gosta. Faz a parte dele, cara. Ele tem um cargo de diretoria numa empresa, ele tem a vida profissional dele, e ele raramente aparece. Mas Marcelo é quem cuida de todo o processo, né? Cuida de tudo que diz respeito à ONG. A ONG, então, tem algumas particularidades interessantes. A ONG, por exemplo, tem uma loja das pulgas, aqui em Curitiba, no SIC, tem uma loja... Nossa, é bem articulado. Tem uma loja de produtos de antiguidade, mas tudo isso coisas que se recebem. Entendi. Então você tem ali umas coisas, por exemplo, se chegassem aqui, já iam ficar louco com os discos. Claro! E tal, já... tem Elvis Presley aqui, isso, original. Não, meu Deus! Então a ONG recebe tudo isso e a partir disso faz recurso. Tem um bingo mensal, que dá em torno de 500, 600 pessoas todo mês. Então, assim, é um trabalho e tem um público cativo de muitos anos. A ONG completou agora este ano 26 anos de funcionamento com CNPJ, fora o tempo que ficaram ali e tal. Então, a gente tem essa expertise com organizações. A professora Rita Garcia, com a equipe dela, faz um trabalho lá dentro da ONG. Né? Ela que tem essa questão dos abrigos, a medicina veterinária do coletivo e tal. Então, ela faz um trabalho com a Amigo Animal muito legal. Muito importante, né? Sim. Então, assim, essa experiência toda, Alexandre, nos deu essa condição de ficar lutando em função disso, né? Então, eu represento o Amigo Animal em alguns conselhos, né? Hoje eu estou em 3 conselhos específicos. Tem tempo para a família? Cara, eu sou muito da minha família, né? Meus filhos, eu até te falei, hoje nós vamos assistir futebol. O jogo hoje tem Furacão. Isso, vamos assistir o futebol ali juntos e tal. Mas assim, você faz 3 conselhos ao mesmo tempo. O estadual, municipal... assim, eu estou no Conselho Estadual dos Direitos dos Animais e eu fui eleito vice-presidente lá, porque lá o presidente é o secretário da SEDEST. Eu sou presidente do Conselho Municipal de Proteção Animal, como UPA, e eu sou membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que também é muito importante, porque é neste conselho que está o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Claro. E é neste conselho que se destinam os recursos das multas, enfim, dessas coisas todas. E dá uma grana boa anual. Então eu estou lá participando e a gente
todo o nosso trabalho é em função desse processo. A gente é chato, né? Eu, como presidente do Comupa, as pessoas nem sabem, mas a gente fica ali, as discussões todas que tem. Você acha que vai na próxima reunião, inclusive, você tem um caso lá para apresentar. Claro. Mas a gente, assim, um exemplo, nós temos agora, a prefeitura está fazendo um evento de Natal no passeio público. Nós fomos chamados a nos posicionar e nós encaminhamos documentos, ofícios para todos os órgãos competentes da prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, o Turismo, Cultura, todo mundo, porque a gente queria uma explicação do porquê aquilo, né? Então, nunca teve aquilo, né? Até teve já? A gente já briga há alguns anos com isso. Então não é de agora. Não, Natal, né? O Natal tem acontecido no Natal. Mas agora no meio do ano, né? No meio do ano foi a primeira vez. Sim. E assim, a gente vê, e as nossas reuniões do Comupa são lá no passeio público, né? Então a gente sabe o que acontece lá dentro, sabe? Sim, é lá dentro, cara. Então assim, a gente tem... Isso daí deve ter agravado bastante a situação, né? Cara, na casa do meio ambiente, meu. Sabe, a gente ficou na bronca, porque não podia ter feito lá. Então hoje tem em torno de 400 animais, que são aves e macacos, né? E a música é alta? A música, cara, o pessoal mediu lá um dia, estava em 70, 80 decibéis, é alto, né? E mesmo assim, que nem o pessoal falou, não, mas é rápido o tempo. Não, tudo bem, mas assim, pensa comigo. Alguém comentou lá, nós fizemos uma visita, passeamos e tal, alguém comentou, não, mas aqui eles estão acostumados, barulho do trânsito. Eu ouvi isso também. Falei, legal, eles estão, eu e você também estamos acostumados. Mas na hora que a gente vai dormir, a gente quer silêncio. Os bichos é a mesma coisa. Então, quando escurece, as aves vão dormir, todo mundo vai dormir. E de dia alguma coisa, né? Cara? E aí, durante a noite, daí fica aquele processo e tudo. A gente não é contra, eu sou um cara ligado à área de eventos, de turismo e tal, sou a favor de fazer as coisas, mas daí você pega assim, é a história de um macaco, né? O evento é a história de um macaco que está lá, é um dos macacos que estão ali no passeio público. Aí ele aparece no vídeo de roupinha e tal, dizendo que quer que as pessoas preservem e que conheçam e tal. Cara, isso já existe, isso já é feito, sabe? A gente tem as aves migratórias, as garças, que nesta época do ano vêm... Então não foi feito um estudo ecológico, vamos falar bem a verdade. Até foi feito, mas talvez não aquilo que deveria. O certo seria não realizar nenhum evento ali. Claro que não, cara. Então, o certo era nem ter aquelas aves ali, né? Vamos falar bem a verdade, né, meu? Mas até tudo bem, a gente até entende certas situações, elas são todas aves de apreensão, elas não podem voltar para a natureza, a gente sabe tudo isso, né? Mas assim, no dia em que o pessoal foi lá, no primeiro dia que o evento estava acontecendo, que já era noturno, as pessoas não têm noção, né, cara? Então, assim, fila de 1 hora para chegar lá no lugar onde tinha evento, então, enquanto isso, você passa na frente onde tem as grades dos bichos. Daí o pessoal fotografando, filmando, um cara pegou e jogou uma coisa lá na ave. Cadê a árvore? A árvore estava coada lá no canto, daí o cara meteu a luz lá e tal. Então é uma coisa que não precisam disso, né? Então a gente, inclusive, teve uma resposta já do Instituto de Turismo, que é organizador, inclusive o presidente é meu amigo, Rodrigo, né? Mas a gente tem esse processo institucional, a gente tem que... trabalhar em cima do processo. É a nossa obrigação, né? Trabalhar no processo. Eles até explicaram tudo e a gente até pediu a eles que numa próxima ocasião chamem a gente para conversar antes, né? E que a nossa posição era de que realmente eles não realizassem os eventos lá. Inclusive algumas ONGs entraram com uma ação no Ministério Público, o Amigo Animal inclusive também entrou, para que o Ministério Público se posicione e investigue essa situação toda. Então o que a gente quer? A gente quer os eventos na cidade, tem que ir para o centro, que é um objetivo da prefeitura, também achamos que tem que ir. Cara, mas faz em outro lugar. Podia fazer lá onde é o Natal, ali é um lugar legal, na Rua 15. Cara, na Rua 15 tem ali tem muita praça. Paço da Liberdade. Cara, tem no Paço da Liberdade. Quem não conhece o Paço em Curitiba? Eu juro pra você, eu fui conhecer o Paço depois dos 20 e poucos anos. Cara, é lindo. Ninguém vai lá. Maravilhoso e dá condições de fazer. Então, o que a gente quer é isso, que se respeita essa questão dos animais, porque assim, uma coisa importante, Alexandre, assim, o pessoal da causa animal, a gente trabalha muito essa questão com as ONGs, eu sempre falo para elas, pessoal, não é só cachorro e gato,
Nós temos que tratar de todos os bichos, cara. Então a gente defende essa questão dos animais silvestres, os animais, até os exóticos. O pessoal fala, não sei o quê. Vocês não são veganos, vocês não são vegetarianos, nem todos são. Mas o que a gente defende? Que mesmo não sendo, mesmo você que assiste, que está nos ouvindo, você mesmo que seja uma pessoa carnívora, se você vê a condição, por exemplo, de transporte de gado vivo para o Oriente Médio. É medonho. Cara, é uma coisa inacreditável. Eu tenho certeza que você vai se assustar de ver como isso é feito. Então, nós defendemos tudo isso. Nós defendemos que todos os animais sejam bem tratados, mesmo aqueles que são de produção. O abate tem que ser humanitário, então nós somos contra esse transporte de gado vivo. E ninguém precisa ser vegetariano para isso, é só ter bom senso. É terrível. O transporte do gado vivo, para quem não conhece, eles ficam horas no caminhão, abarroados ali, amarrotados, sem espaço, às vezes um em cima do outro. Tem bicho que não sobrevive na viagem de caminhão, aí chega no porto, ficam enfileirados em filas verticais e as necessidades vão caindo um sobre o outro. E o lado de baixo fica só com o focinho no final da viagem para fora, perde a visão por causa da amônia, da urina, das fezes. É terrível. E são dias e dias, semanas de viagem até chegar lá. Meses, Por quê? Porque a forma de abate lá no Oriente Médio é diferente, eles abatem num processo religioso deles, que a gente respeita, claro, mas assim, é maus tratos já quando tá aqui ainda. Por que eles não põem uma colônia deles aqui, fazem o abate do jeito que eles querem? Frango, o pessoal faz isso aqui no Brasil. Tem que ser assim. O frango é feito desse jeito. Eles vêm pra cá, fazem do jeito deles e mandam pra lá com confiança. Já estão prontos. Então, assim, o que a gente fala assim, nós lutamos por todas as formas de vida. Nós temos, assim, se você olhar o universo da proteção animal, a gente tem tudo isso. Tem as abelhas que a gente tem que começar a fazer um trabalho, a entender a importância delas e tal. E aí, esses dias eu estava conversando com o pessoal que são coletivos e organizações ambientalistas contra o corte das árvores e tal, né? E eu falei, e a gente tem conversado bastante, e assim, uma coisa que a gente fala, essas árvores quando são derrubadas, você derruba também, inclusive, a moradia de vários animais, cara, sabe? Então, antes de tudo isso, antes de você derrubar, sei lá, 100 e poucas árvores, tem que fazer um estudo da fauna do lugar para entender, porque assim, cara, é judiação, às vezes você vê um monte de árvore no chão, tem ninho, bicho correndo, esquilo correndo, sabe? Então, tudo está interligado, né? Eu sou engenheiro florestal de formação, o pessoal quase não sabe, eu não exerço a profissão. Sim. A gente até sabe que as árvores mais antigas, elas produzem menos oxigênio, justamente porque já são mais antigas. É que nem a idade das pessoas, você vai e tal. O ideal são árvores jovens, né? Que fazem isso. Mas ao mesmo tempo, eu entendo essa percepção, mas as árvores maiores, elas são ilhas de um ar-condicionado natural. E com o calor que a gente está vendo em alguns lugares, o que vai vir... Precisa de todas as árvores, cara, vamos falar bem a verdade? Isso, então assim... Não pode desperdiçar nenhuma vida, cara. A gente tem que plantar as novas, porque hoje você olha, por exemplo, o Vitor Ferreira do Amaral, virou um deserto, cara, sabe? Vitor Ferreira do Amaral acabou. Acabou, virou um deserto. Então assim... Antigamente tinha o Pinheirão, né? Agora não tem mais. Mas daí você olha lá, pô... Então, o que a gente defende? A questão ambiental hoje, ela é extremamente ligada. Hoje são a coisa assim, são pessoas, animais, natureza, é todo mundo junto. É saúde única, galera. Não tem, é uma só saúde. Não tem o que fazer, velho. Tudo. E assim, e vai chover demais, e vai dar problema. Você foi no Rio Grande do Sul, você viu o que aconteceu lá. Já tá acontecendo de novo. E vai acontecer de novo, o cara constrói a ponte e derruba a ponte. Por quê? Porque não existe preparo do poder público para isso. Porque assim... Eu trabalho na política a minha vida inteira, nunca fui... Você sempre esteve envolvido com alguma coisa, né? Eu já trabalhei na prefeitura, trabalhei na Câmara de Vereadores, na Inclusive, Câmara de Deputados, na Assembleia, enfim, vários lugares. Sim. E assim, a antecipação desses problemas não dá voto. Não dá. Eu tô aprendendo isso. E a população não reclama, cara. Sim. A população não quer saber
que você tá ali, putz, eu preciso incentivar, eu não investi na prevenção. Sim. É o que sempre brincam, assim, né? Questão de saneamento, as pessoas não enxergam, as pessoas não veem. Tá lá embaixo, no Tá lá embaixo, tá ninguém no vê. subterrâneo, então às vezes fica devendo. Então, cara, eu acho que a função da sociedade civil organizada, da gente como pessoas, os coletivos, nós temos que cobrar. O pessoal fala, vocês são chatos, vocês são não sei o quê. Cara, se não existir essas pessoas, cara, não vai rolar. Teve um vereador em Major Vieira que falou que se não fosse os ativistas, os protetores, ele já tinha eliminado todos os cachorros da rua. Você tem dúvida? Eu também não tenho dúvida. Cara, se não fosse nós, protetores, já tinham matado todos os animais. Cara, assim, ó, Curitiba até... Não me lembro exatamente o ano agora, eu sou péssimo para datas. Curitiba exterminava 15 mil animais por ano. Pouca gente sabe disso. Por quê? Porque isso é uma coisa que ficou São Paulo era 300, 400 por dia na Câmara de Descompreensão, fora outras. Então, ó, e assim, eu quando eu assumi na proteção animal na prefeitura, eu tive acesso aos arquivos, lá nos arquivos tinha as imagens, os dados, eram 15 mil por ano, cara. Era tal carrocinha, vinha, catava, levava o bicho, e o bicho era morto numa câmara de gás que era um motor de Fusca. Quer dizer, era um negócio que nem matava rapidamente, era um sofrimento. Meu Deus. Sabe? Então, assim, as pessoas desconhecem que isso acontecia. Então, essa turma que eu falei antes, as minhas amigas, as dinossauras, elas trabalharam para que isso lutar contra isso. Cara, lutaram muito quanto a isso. Então, assim, hoje, Curitiba, sei lá, faz 15 mil castrações por ano. Olha como mudou. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil, né? Eu acho que a gente hoje, falando de política pública, a gente tem o pessoal do ativismo jurídico, que são vocês, que, processa a prefeitura tem que dar explicação. Hoje eu vi que, acho que o Ministério Público pediu um bloqueio de 15 milhões de reais da prefeitura de Cuiabá, né? Porque estão com um problema lá no espaço municipal deles. Então hoje você vê que existe, inclusive da parte do judiciário, uma preocupação com isso, né? E esses caras que ficam nessa, não, se não fosse o ativismo tinha matado todos os cachorros, isso, putz, cara, eu sei como é isso, a gente vive isso, né? Então, e quando o cara fala, depois diz que foi interpretado errado, é mentira, ele falou o que ele sente, o que ele gostaria, que seria mais fácil, em tese, para eles, né? Então, assim, Alexandre, eu acho que a gente trabalha realmente nesse processo de políticas públicas. Eu acho que hoje existe, pela primeira vez, um governo federal fez um projeto que é esse de castrações, que são milhões de reais de recursos destinados para programas de castração. Claro, já temos problemas, porque assim, você lidou com dinheiro público, político e tal, já dá problema, né? Inclusive, já vou te falar, nós vamos trabalhar junto com o Conselho Estadual, Conselho Municipal, com o CRMV e os órgãos envolvidos, a questão das castrações públicas, seja ela municipal, estadual ou federal aqui no estado, que é a questão da anestesia. Porque o que está acontecendo é que em muitos casos, para baratear, os animais eles estão sentindo toda a dor, né? Eu não sou técnico, eu sempre falo, eu não sou veterinário, eu escuto o que os veterinários têm para falar. E um grande veterinário que eu respeito muito, ele me disse uma vez, ele falou, Paulo, uma castração mal feita dá uma dor crônica no bicho pro resto da vida dele. Eu acredito. Entendeu? Então, esse é um assunto que nós vamos puxar, e assim, aí vão dizer, nós castramos, sei lá, 1 milhão de animais. Cara, mas como é que foi essa castração? Claro. Foi boa? Deu tudo certo? Estamos fazendo eles falam castração, manejo ético dos animais, né? Não. Tem todo um pensamento humanitário, Isso. não é assim. Não é fazer de qualquer jeito, porque é de graça ou porque é não sei o quê. Então, assim, a gente já viu lá, estourou um escândalo no Rio de Janeiro, né, com essa história, 200 milhões de reais, quer dizer, são valores que a gente não tem ideia do que significa isso, cara. Sabe? E aí você vê as protetoras vão se lascando, sabe? E os caras não fazendo, os caras dizendo que faziam, o que a gente chama de castração fantasma. Quer dizer, apareceu lá o bicho número 32, e essa castração foi paga e não foi feita, porque esse bicho não existe. Isso está comprovado. Então, castrações a baixíssimo custo, ganham licitação, num custo ridículo. Daí o que é? Fio de pesca,
reaproveitamento de equipamentos, cara, de tudo. Então, assim, essa vai ser uma luta nossa que nós vamos começar já já. A gente já vem trabalhando no bastidor, devemos marcar inclusive um simpósio sobre isso e vamos partir para a porrada mesmo. Porque é isso que a gente precisa. A gente tem conversado muito com o CRMV, o Adolfo, o presidente, tem aberto muito espaço, a gente tem conversado bastante. E para eles é importante essa nossa posição, porque defende a categoria do profissional de medicina veterinária, né? Então, eu acho assim, que todos nós seguimos pela mesma estrada. Às vezes uns param em algum lugar, outros vão por um lado, o outro, mas no fim todos nós temos que trabalhar pelo bem-estar animal. E uma castração mal feita é maus tratos também, tem que dar punição e tem que dar tanto na área civil como na área administrativa como na criminal. Tem que pegar nas entendeu? três. Então não é, porque não sei o que. Não. Tem mais uma, eu vou te dar uma dica, tá? Fala aí. Procon. Tô pegando no Procon os veterinários aí. É verdade. Ninguém pensa nisso. Mas eu pego hotelzinho que perde cachorro, eu pego tudo no Procon. Cara, é tudo questão de responsabilidade. Eu acompanhei o caso lá do hotelzinho. Cara, você deixa teu bicho num hotel, você tá imaginando que ele tá bem tratado. Só esse ano foi uns 4, 5, que apareceu na TV, né? Cara, mas então assim, vamos combinar que é um bagulho extremamente mal feito. Muito. Falar de outro assunto. Tá faltando fiscalização. Falta fiscalização. Não seria desses órgãos de fiscalização que o senhor trabalha ou não é atribuição? Porque o CRMV, na minha opinião, eles não têm atribuição nenhuma. Não tem que tirar do CRMV isso e colocar no órgão. Eles citam, que a responsabilidade disso é da prefeitura, que dá o alvará. Ela tem obrigação de ver. Então. Não, e isso sim, tudo, Alexandre, tudo vai para a lei de maus tratos, tudo. Cachorro que você deixou num hotelzinho e, não deram comida, água, tá sujo, não sei o quê, é maus tratos, é igual. A única diferença é que lá você tá pagando, mas se fosse em qualquer outro lugar seria igual. Claro. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito, o pessoal fala muito de legislação, né, Alexandre? Você é um cara do direito, eu não entendo nada de legislação. O Brasil tem uma legislação interessante, Curitiba também tem. A questão é que ela tem que ser empregada, né? Talvez a gente pudesse ampliar, a gente defende, por exemplo, ampliação da lei, tem a lei sanção, né? Que infelizmente ela ficou muito fechada em cachorro e gato. Tem que pegar outros animais, precisa pegar cavalo, no urgente. Precisa, e o silvestre. Eu acho que os silvestres também tem que, pelo menos apenas ser 2 anos, é muito pouco ainda, mas tem que aumentar. Tem que ter? Tem que aumentar. E, inclusive sabe por quê? Por causa do processo penal, ele entra em outro rito. Quando a pena vai até 4 anos, ela vai no juizado. Agora, quando passa de 4 a máxima, que é o caso da lei sanção, ela vai para 5, aí vai na justiça comum. Lembra da doutora Cristiane? Eu tô falando, agora vem para mim. Então, assim, o que acontece? A gente quer, por exemplo, que essa lei seja mudada e no caso do animal silvestre que esteja em risco de extinção, piorar, a pena seja dobrada, gravada. Então é isso. Então, inclusive nós temos um grupo, você conversou com a Márcia Santin, que é a coordenadora do grupo lá do G20, que a gente fez a agenda animalista para as eleições desse ano. Eu tenho novidade aí, vou abrir um parênteses. Eu e a Márcia, a gente está fazendo umas estratégias para ela também me ajudar aqui a conduzir o programa. Legal. Ela vai trazer umas entrevistadas lá do interior. E é isso, vamos é crescer esse Bom Dia Bicho aí, você também. Agora eu participo do Boa Noite Bicho. Boa Noite Bicho, começamos agora. Então, na verdade aqui eu Fala Bicho, né? A gente está falando matéria de bicho. Porque o que a gente fez lá? Apresentou para todos os candidatos em todos os setores qual é o nosso rol de interesse, né? Inclusive nessa agenda, uma coisa que é interessante na proposta aos governadores, que eles se comprometam na contratação de gente. Que não adianta você ter órgão de controle, órgão de fiscalização e não ter gente para fazer isso, porque é aquilo. Lei aceita, papel aceita tudo. Claro. Se eu fizer uma legislação dizendo assim, tal coisa, tal, quem é que vai fiscalizar? CDS ia ter. Legal, eles têm condições? Primeiro você tem que ver se eles têm condições para ver se consegue. Então vamos ter que contratar, faz concurso público para contratar, para o IAT, para o CDS. Então é isso tudo que a gente está tentando formatar, sabe? Querendo que os políticos entendam
que o programa de castração é bom, mas parece que virou só isso. Não é só isso, ele precisa de muito mais coisa. Igual agora saiu aquele julgamento do STF de Catanduva, lá de São Paulo, que o pessoal tá achando que agora tem que criar o abrigo, até o prefeito tá querendo criar, mas não é isso. Uma loucura tem isso. Tem que ter toda uma política pública. Hoje de manhã eu falei sobre isso. A política pública ela tem que ser desenvolvida completa, mas a decisão ela se limitou a defender um pedido que já estava pronto. Então o juiz ali, o ministro André Mendonça, ele não podia inventar a história ali, porque senão sairia da alçada dele extra petita, que fala no jurídico. Só para trazer um pouco do direito, assim, a questão é que ele definiu que teria que dar para um acumulador, que era 50 cães e 4 gatos, um espaço adequado para aqueles animais. Essa foi a decisão. Aí abriu um precedente para desenvolver uma política pública e não ficar naquela opção. Eu não vou fazer para os bichos, porque a defesa da prefeitura, isso eu acho um absurdo. Eles perdem no primeiro grau, no segundo ainda querem brigar lá no STF. E aí o que aconteceu? Olha que interessante. O juiz falou negativo. O judiciário pode interferir no poder administrativo, aí aquela questão da separação dos 3 poderes cai por terra quando o assunto é vida, quando o assunto é emergência de saúde pública. Pô, aqueles bichos lá se procriando, cheio de doença, com bicheira, isso é anormal. Imagina um prefeito falar, não, é eu que quero que isso tenha, eu quero que isso tenha. Cara, tem que prender o prefeito. Ontem eu até fui na DPMA fazer um BO por causa que não queriam devolver um gato, que a mulher não assinou um termo de adoção e entregou o gato para outra. Uma baita de uma situação que acontece todo dia com as protetoras. Parece que não é crime, mas pode ser um crime. Claro, tem um Discord enrolando e tal. Não queriam fazer o BO. Eu tive que insistir com educação. Já tem delegado novo? Não, tá da furtos e roubos. Tá, entendi. Precisamos que chegue logo o Eu preciso até falar com o senhor sobre isso, aproveitando já fazendo um debate do Comupa aqui. Senhor não, né, com cara? Você, é que eu sou assim, respeito, né? Você é um cara respeitoso. Sim, desculpa. Mas assim... Tá acontecendo isso. Mas assim, as pessoas não imaginam os bastidores da causa animal. Tudo que tem, tudo que é o sofrimento. Às vezes o pessoal me cobra, e eu mesmo já cobrei bastante as ONGs e tal, para doar um bicho, uma novela, eles pedem tudo, eles vão lá, olham, tem na casa, endereço, levar. você tem não sei o que, não, esse teu portão aqui não é bom e tal. Mas, cara, elas têm razão. Tem razão. Porque assim, tira um bicho de uma situação de maus tratos, situação de abandono, aí vão doar, claro, para uma pessoa às vezes que não parece, assim. E chega lá, o bicho é maltratado, cara. Putz, isso é impossível. E aí tem essa questão do cara que adotou não achar que é responsável por certas questões, sabe? Então, eu acho que esse trabalho que você fez aí de ir lá e processar é isso mesmo, cara. Eu fiz agora o protocolo da ação, até para dar uma dica, mudou agora pro EPROC, não é mais pro Ajude. E eu fiquei ali e tal, né? Tive que fazer o cadastro, mas deu certo. Vamos esperar pedir uma liminar. Tomara que... Mas sabe onde é que tá o gato, pelo menos? Parece que sabem onde é que tá o gato de uma, porque a mulher mentiu o endereço elas adotaram 2 gatos, foi doado 2 gatos, foram adotados 2 gatos, 2 gatas, e uma delas a mulher entregou para outra, e a pretinha ainda. Aí tem coisa, né? Eu pedi uma liminar, aí expliquei bem a situação. Cara, assim, pode ser até que tenha abandonado, né? Acontece. Deixou abrir o portão, deixou sair. Não, ela falou que entregou para outra mulher, mandou foto, mas aí a mulher não tem tela na casa, o gato é filhote, então não dá para... E sabe o que acontece? Esses bichos ficam soltos, vão se procriando, pegam a tal da esporotricose, levam para um lugar, para outro lugar, para outro lugar, o negócio perde o controle completamente. Então, assim... o nosso trabalho, né, eu chamo de trabalho, mesmo a gente não ganha nada com isso, mas é um trabalho, a causa animal, é justamente para que a gente tenha política pública adequada. Você assistiu ontem a palestra da Silvia Marcondes, nossa vice-presidente do Comupa, do Instituto Almigão? A Silvia contou a situação hoje da esporotricose em Curitiba. Tá terrível. Né? Tá terrível e assim... E não é só aqui, não. Quem é que cuida do gato errante? Né? O gato que vive em colônia, quem é? A ONG é obrigada? A protetora é obrigada a cuidar? Não. A Silvia mostrou, e a gente tem participado de alguns encontros e tal, hoje, para vocês terem uma ideia, um gato com esporotricose, ele custa em torno de R$ 1.500 por mês, numa clínica. Então você vai pegar o bicho, porque assim, quem não conhece a esporotricose, ela é uma doença de um fungo. Os coitadinhos dos bichos ficam assim,
caindo aos Igual pedaços. uma lepra. É isso, Igual lepra. caindo aos pedaços. Corrói tudo. Literalmente. Degrada. É uma coisa que atinge o ser humano também. E o que acontece? Aquele bicho que está solto lá na rua, quem é que cuida dele quando ele está com esporotricose? Por quê? Ele não vai poder ficar junto com outros gatos. Tem uma série de particularidades para isso. E aquilo que a gente comentou, às vezes leva 1 ano ou mais até a doença passar, dando remédio todo dia, cara. E 2 vezes por dia. E, cara, e assim, eu tenho gato e um cachorro. Cachorro, quando tem que dar remédio, vermífugo, tá, a gente abre e enfia a goela abaixo. Agora, gato feral, cara, ainda de colônia, meu amigo. É impossível, cara. A gente sabe quando a gente vai dar vermífugo. Essa marca aqui que eu tenho aqui foi num evento de adoção que eu fui pegar um gato. Não. No meio do ar, assim, ainda bati a cara no Não, na parede. eles são terríveis, cara. E assim... Então você imagine o processo como que tem que ser, né? E assim, se você não fizer o tratamento adequado, não dá solução. Então, e ainda cria uma imunidade a mais cria. perde o tratamento, aí ferrou. E assim, aí desgraça. O tratamento tem algumas coisas que são, se a pessoa tem condições, faz... Se é o meu gato com esporotricose, eu tenho um gato, eu cuido dele. Claro. Aí eu vou dar o remédio, eu vou dar um jeito, bota na comida, sei lá, faz qualquer coisa. Eu vou fazer cromoterapia, aromoterapia, laser, fazer um monte de coisa para ajudar nesse processo. Agora, o animal de rua, cara, alguém tem que fazer alguma coisa por ele e não pode esperar que as protetoras e as ONGs façam. Sim. O poder público vai ter que fazer. O pessoal da saúde aqui em Curitiba, da UFG, trabalha muito com isso. Mas aqui eles invocam a resolução 1000, é terrível. Sim, exatamente. Mas assim... Já senti na pele essa dor. Só assim, que eu consegui levar para diante. Mas assim, eu vejo, inclusive o Comupa encaminhou um ofício à Secretaria de Saúde, pedindo informações e sugerindo que aumente o número de profissionais de medicina veterinária para tratar desse assunto. Porque hoje a UVZ... Para quem não sabe, a Unidade de Vigilância de Zoonoses não é só esporotricose. Sim, tá tendo leishmaniose, viu? Leishmaniose. Tá tendo bastante, eu peguei um abrigo aí que tá tendo... Raiva, enfim, todos os processos, tudo aquilo que envolve esse tipo de situação é com eles, Secretaria de Saúde, né? Então, mas todos os profissionais hoje estão direcionados para isso, e são poucos profissionais. E são dedicados, estão trabalhando. Eu entendo o lado deles. Né? A gente tem muito debate no Comum, porque eles também têm um assento lá, mas os dois lados têm razão. Elas têm razão. Sim. Naquilo que elas dizem, como tem que ser feito, e as ONGs também têm razão, porque vem o problema acontecer e não vem solução. Então ontem a palestra que a Silvia deu foi sensacional. A professora Gisele explicou a questão médica, veterinária, né, e tal, e a Silvia conseguiu mostrar a situação da sociedade civil e o poder público, sabe? Então é uma demanda nossa, assim, bastante grande. A gente já sugeriu ao prefeito que ele crie uma força-tarefa que envolva Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Saúde. Inteligente, né? A gente espera que ele faça. Ele é inteligente, vamos contar que ele faça. E com as regionais, quer dizer, os administradores regionais, todo mundo. Eu me sentiria mal de abrir uma ação civil pública contra Curitiba, sabe, Eduardo Pimentel? Eu acho que você poderia realmente ouvir o CONAG, que ele tem experiência de muito tempo, é um dinossauro, que sabe o que está falando. A gente tem essa demanda, a gente já pediu, e que é essa força-tarefa, que daí as organizações vão estar... Vai estar todo mundo junto, sabe? Aí tem jeito. É difícil, mas tem jeito de resolver. Precisa de recurso? Precisa. Tem recurso? Tem sim. Isso não temos dúvida que tem, a gente sabe. O LOA pro ano que vem da Assembleia tá melhorzinho pro ano que vem? Cara, é ruim, né? Não deram uma engordadinha? Você sabe que eu brinco até assim, que você ser deputado estadual é muito pior do que ser vereador em Curitiba. Vereador em Curitiba você faz muito mais do que deputado estadual. É muito bloqueado, sabe? É tudo muito difícil. E aqui os vereadores passaram também alguma evolução? Fizeram alguma coisa? Tem. O pessoal tem cobrado, assim, quando o pessoal de finanças vai na Câmara prestar contas, são cobrados. Claro. Né? Nós estamos em época de eleição, não posso citar o nome de ninguém, mas tem gente lá que tem cobrado. Diz assim, escute, como é que tá aí, qual que é a previsão de vocês
Às vezes o pessoal não sabe responder. Eu tô desde o direito. começo do ano já alertando todo mundo lá, pedindo orçamento para aumentar e tal. A gente defende muito, Alexandre, uma coisa assim, os termos de fomento da prefeitura com as organizações. Pronto. Nós temos, Esse é o por ponto. exemplo, usando um exemplo para você. Só para quem não sabe, a Lei 13.019 de 2014, que cria esse vínculo entre poder público e instituição organizada de proteção animal, de deficientes, de pessoas idosas. Até uns 2, 3 anos Todos. atrás, as de proteção animal não tinham isso. Pois é, não tinha. Mas houve um entendimento jurídico dentro da prefeitura que poderia. Então, como que funciona isso? A prefeitura, por exemplo, ela abriu um chamamento público, já uns 2, 3 anos atrás, para um sistema de lar temporário. Protetoras independentes, naturalmente, não poderiam participar, porque elas não têm CNPJ. Diga-se de passagem, é melhor que construir abrigo e os bichos ficar no frio lá. Você entendeu? Muito melhor. É isso. Então, hoje eles têm um contrato com o Projeto Ajudei, que são 50 animais. Então, são 50 animais. E o Projeto Ajudei, todo final de semana, leva para evento de adoção, tal, esses 50 bichos. Daí, assim, saiu 3, pode entrar mais 3. E eles vão fazendo esse rodízio. É pouco ainda, 50 é pouco. mas foi legal. Tinha que fazer com a tua amigo bicho lá, 8 mil bichos lá. Amigo animal. Amigo animal, é essa que tinha que fazer o termo. Mas a gente nem quer. Na época, o nosso presidente lá, o Marcelo, não quis participar da licitação. Né? Aí, uma outra coisa bacana, que a gente tem que dar parabéns à Prefeitura de Curitiba, assim, quando a Coab, por exemplo, faz novos apartamentos ou casas numa determinada vila para levar deslocar aquela turma. Eles não têm lugar pro bicho. Isso acontecia. Daí, já trazia, isso já. ia lá, tirava a galera, ficava tudo para trás. E a gente ia lá, às vezes, tinha vaca, cavalo, papagaio, ficava tudo para trás. O que foi feito? Foi feito um chamamento público, também o Projeto Ajudei ganhou e está fazendo um trabalho sensacional. Eles foram antes da desocupação, cadastraram, castraram, deram atendimento veterinário, fizeram tudo, prepararam tudo para a mudança. Quando o cara se mudou, foi a família inteira, não ficou ninguém para trás. Porque antigamente a gente até ri, mas é muito triste, quando entregavam as casas, em alguns casos aconteceu isso, a casa, para baratear a casa, ela não tinha muro. Sim. E daí como é que você leva os bichos se não tem muro? Né? Então assim... essas casinhas de pegada e coab. Isso, lá atrás. Agora não, agora já mudou. Então, assim, eu até te conto uma coisa, eu tenho um processo que faz uns 4 anos que eu estou lidando com 15 famílias lá em São José do Guatupê, na região lá. E eles estão lá antes, inclusive o dono da empresa comprou com família lá dentro, lá que estava escrito. Sabia. Então assim, eles não vão perder o imóvel, mas eles querem realocar porque o rio pode transbordar numa área ali e tal, mas eles estão a 70 metros do rio. Enfim, foi a juíza, você acredita que a Ana Cláudia Finger, que agora é desembargadora, foi minha professora de Direito Administrativo na faculdade, ela hoje é desembargadora pelo 5º Constitucional e ela coordena esse manejo, é um grupo especializado em conciliação técnica de questões fundiárias. Legal. Muito legal. Aí foi o procurador do município, foi a Defensoria Pública, Promotoria de Justiça, o pessoal da Secretaria de Urbanismo, Secretaria de tudo que você imagina, IAT, foi todo mundo. Eu nunca tinha visto um troço desse. Assim que tem que ser. E 2 juízas. E aí eu falei, eu como advogado lá, o único advogado de todos, eu falei assim, preciso só pontuar uma coisa aqui, que vocês têm que anotar. Os animais vão junto e não vão para apartamento. Isso aí. Eu quero casa com dignidade, tal, e o valor aí a gente discute em acordo. É isso, só para pontuar aqui, falar que a gente é família multiespécie, eu falei. Família multiespécie. Então, e aí esse trabalho hoje, essas parcerias da prefeitura tem dado sucesso. O Projeto Ajudei faz um trabalho sensacional e eu, a despeito de eu ser voluntário do Amigo Animal, eu elogio muito o trabalho que os outros fazem, né? Então, outra coisa, por exemplo, campanhas de castração. A prefeitura tem uma boa campanha de castração, mas tem sobrado vaga. Por quê? A gente quer uma política diferente. Aí o que aconteceu? A Associação do Amigo Animal pegou durante 2 anos consecutivos emendas de vereadores e fez campanha de castração. Você diz, mas fez o que a prefeitura já faz? Não. Porque assim, a prefeitura faz, ela tem um posicionamento em locais, né? Certo. Aí o que o estudo que o Amigo Animal fez?
Na comunidade, por exemplo, um exemplo, o primeiro que eles fizeram foi na Vila Pantanal. Você conhece lá? Na Vila Pantanal. Conhece? Essa não. É bom conhecer. É pra lá do zoológico, não? É perto. É ali, né? Tá. É só A não fui gente lá, brinca não. que parece que é uma cidade fora, porque assim, você até passa por baixo de um trilho de trem e tá escrito lá, bem-vindo à Vila Pantanal. Eu sei que em Pinhais tem um Pantanal. Não, é aqui em Curitiba. Mas, Daí tá. você entra lá e tal. Eles, o que eles fazendo uma pesquisa descobriram lá na Vila Pantanal? Por que as pessoas não levavam seus bichos para castrar? Eles não tinham carro, Tá certo. ônibus não aceita, agora aceita Mas era pequenos, terrível. mas grande não entra. Então, enfim, eles não tinham como levar o bicho, certo? Sim. Não, mas fica ali no terminal do Auer, é perto. É perto, mas é longe, né? O que o Amigo Animal fez? Foi lá, fez uma divulgação em todo o Pantanal, inclusive num domingo anterior às inscrições, botou um carro de som andando. Caramba. Diz, galera, Vai terça-feira... ter castração. Então, assim, combinou-se das pessoas irem até a Associação de Moradores. O pessoal do Amigo Animal estava lá e fez as inscrições. Fizeram também pelo site. Enfim, teve várias formas de se inscrever. O pessoal tinha muito... Vila Pantanal, melhor a gente não ir. Cara, só para você entender. O Castramóvel ficou instalado uma semana na frente da escola. Escola maravilhosa, cara. A gente foi visitar a escola, conhecer com a diretora, porque eles participaram, as crianças levaram para casa os panfletos, dizendo, vai ter castração e tal. Que legal. Crianças lindas, cara, lindas, bem tratadas, bem arrumadas, a gente foi dar palestra lá e tal. O Castramóvel ficou uma semana estacionado numa posição em frente à escola, com cobertura, mesa e cadeira. Não aconteceu nada, não levaram nada, foi tudo 10. Porque você levou uma coisa importante para a comunidade. Quantos animais castrados? 800 animais. Uau, que vitória. Então, desses 800, cada um viraria 12 em 2 anos, viraria 10 mil cada 2 Os animais na rua, é um outro perfil, sabe? Então, o que o Amigo Animal fez? No ano seguinte, foi Osternac, Vila Verde, mesmo trabalho. Vai antes, divulga, vai no CRAS, faz inscrição. E eu, quando teve na Vila Verde, eu fui junto, no dia da inscrição. Vou contar essa história para você, que eu acho que ela define muito bem a questão de política pública. Vai, eu vou pegar uma caneta. Fica lá. Nós estávamos lá no CRAS, né, fazendo as inscrições. Chegamos cedo, eu tinha filinha. Falei, legal, o objetivo vai ser alcançado. E só que a gente, assim, todas as inscrições tinham que ser no site da prefeitura, que não é muito simples de se inscrever naquilo ali, é meio complexo. Aí eu falei, não, eu vou ajudar, daí pego os computadores e tal, o pessoal da ONG levou, eu peguei o meu celular e falei, vou ajudar aqui. Daí chegou uma senhorinha, sentou na minha frente. Daí eu falei, a senhora tem o e-cidadão? Ela falou, moço, não sei o que é isso. Ninguém tem. Eu falei, mas a senhora não tá... Ela falou, não. Aí eu falei, então eu vou lhe ajudar. Qual que é o seu CPF? Moço, eu não sei. A senhora não trouxe? Não. Aí eu falei, a senhora é tipo freguesa aqui do CRAS? Sim, venho sempre. Falei, tá. Daí pedi ajuda, pessoal maravilhoso do CRAS. Falei, não, peraí, tá aqui. Vamos, é a dona fulaninha, já acharam o CPF dela. E além do CPF, eu preciso cadastrar um e-mail ou um celular. Aí ela olhou pra mim assim e falou, moço, eu não tenho nada disso. Só sou eu e o fulaninho, o cachorrinho dela. A gente mora na beira do rio. Eu só tenho ele. É só isso que eu tenho. Falei, não, peraí. Abri um... Faz no teu nome, né? Até. Fiz no meu e-mail. Eu faria também, cara. E no meu celular. Eu faria também. Eu falei, depois eu tirei, mas eu coloquei lá. Então, é isto que... Tem que ter boa vontade. Isso. É isso que a gente defende. A gente não vê boa vontade mais, muitas vezes. Por que a gente defende que as organizações façam isso? Porque isto é a solução do problema. Lá na Vila Verde, no Osternac, na Vila Pantanal. A prefeitura nem sempre chega lá. A prefeitura, não, vai lá e faz no site. Nada contra, a prefeitura tem eu sou um cara que elogio muito o trabalho da prefeitura de Curitiba em termos de causa animal. A prefeitura de Curitiba é avançada, é uma cidade amiga dos animais, de verdade. Só que assim, tem coisas que quem está na linha de frente entende os detalhes melhor. Que faltam. Isso. Então, assim, pode falar que é amiga dos animais com tutor.
Pode ser que as castrações, a maioria, são aqueles que têm tutor. Porque assim, e não deveriam a ser Adri prioridade. Lachica, que estava lá, Eu sei. ela faz na casa dela, com um convênio com a prefeitura lá, tem algum acordo lá, não sei se é de boca, ela castra, ela fica com o pós-operatório, que é um grande problema. Isso. Tem que ter barracão, na minha opinião, estruturado para isso. Assim, se você fizer um trabalhinho bom de lar temporário, pré e pós, cara, 3, 4, 5 dias você resolve esse problema dependendo do bicho, entendeu? Porque assim, o que eu acho? Protetor independente ONG tem que ter quantas vagas precisar. E é limitado Não hoje. pode ter limite. Não pode. Mas qual que é o acordo que tem que ter com eles? Qual? Isso é a minha opinião. Chega assim, Dona Maria, a senhora vai castrar os bichos da sua região. Beleza, tá. Então, quantas vagas precisa? 50 vagas. Tá, a senhora vai ter as 50. Um combinado. A senhora faz o pré e faz o pós e devolve onde a senhora pegou. Porque eu não quero que a senhora vire uma acumuladora. Elas se apegam bastante, é um grande problema. Então, esse é o acordo. Se você cumprir o acordo, você vai ter quantas vagas você quiser, porque é isso que nós precisamos, Alexandre. Nós temos que castrar os que estão na rua. Crazy Cat Gangs, já conversou com elas? Ai, sim, lá em Curitiba, naquele evento do Barigui. Chame elas para conversar aqui, cara. Sim. Elas fazem um trabalho genial, porque elas só trabalham com gatos. Então elas levam as gatoeiras para pegar as colônias de gatos que ficam, porque gato, as pessoas acham que não tem gato na rua porque as pessoas não veem, porque gato é noturno. Então elas ficam lá, cara, dias para pegar os gatos com as gatoeiras, castram os bichos e devolvem. Por quê? A solução tá ali, né? Você castra, não tem mais reprodução, cara, e elas fazem um trabalho, cara, que assim, eu admiro, cara, porque elas ficam horas esperando para pegar um gato com a gatoeira. Leva o bicho e não tem contato com pessoas quase, que é o CED, né? Pô, elas têm que ir lá no Bosque do Alemão, hein? Eu descobri uma colônia ali, viu? Bosque do Alemão. Tá cheio ali, viu? O que fica bem perto do lado da minha casa ali, o Gutierrez, sabe? Então, mas elas estão fazendo esse trabalho. Tinha uns pombinhos todos esfalepados ali, cara. Isso. Eles pegam. Então, cara, assim, a solução existe, por isso que a gente defende que o poder público tenha recursos, termos de fomento e parcerias com as organizações. É isso que a gente precisa. Claro. A gente quer que isso seja ampliado. A gente teve uma reunião com a secretária do Meio Ambiente, falamos isso para ela. A gente quer que novos projetos da prefeitura sejam feitos para as organizações atenderem. E a gente sabe fazer. As organizações sabem. Temos gente boa demais em Curitiba para fazer isso. Sabe? A gente tem mão de obra grátis, obviamente, mas ao mesmo tempo elas precisam de estrutura. É isso que não está acontecendo. Às vezes eles não dão o termo de fomento porque ela não tem organização. O trabalho que eu estou fazendo, Conag, é o seguinte. Eu tenho pego as protetoras através das OABs aí do Brasil, não só aqui do Paraná, mas de outros estados, que eu quero ajudar mesmo. Então eu falo, eu vou instruir as protetoras a formar uma ONG, as que têm, como se organizar. Você acredita que 70% das ONGs não recebem doação porque a sociedade não tem credibilidade em ONG? E aí tem um estudo em cima disso. Então eu estou explicando isso para elas, dói. Não, eu faço tudo pelos animais, mas você não está explicando o que eles querem. Quantas castrações você fez no mês, no ano? As pessoas hoje querem ver resultado, números, não importa. Mas não importa se você fez 10, que vergonha, não é vergonha, mas fala, eu não fiz 10, eu fiz 10 porque eu queria fazer 100, mas eu não tinha como pagar as 90. Eu vou contar uma coisa para você que assim, eu sempre converso com a minha esposa, com a Carol, sobre isso. Uma das coisas que me deixa mais indignado, cara, é ver protetora e ONG chorando, se humilhando. Não pode. Cara, isso pra mim é inconcebível, cara. Pra mim também. Isso, eu não aceito isso. Porque o que elas fazem, o que essas pessoas fazem, o tempo que elas dedicam da vida delas, abrem mão da vida, eu acho, confesso pra você, acho que até exagero, não deveriam. Porque não é obrigação delas. Mas a coisa chega num patamar que não tem mais volta, isso é muito triste. E elas têm que ter um recurso de 3, 4 mil reais para contratar um funcionário que seja, para dar um equilíbrio para ela. Cara, elas precisam de ajuda. Mas assim, uma ajuda real. Não essa coisa assim de ficar socando. Cara, a gente tem casos de prefeituras que, cara... A dona Rita lá de São José dos Pinhais. Isso, a dona Rita é um exemplo. Ligavam para ela, e ela pega buscar o cachorro, vai buscar. Ela ia buscar. Antigamente, cara, assim, eu não vou contar quem é o prefeito. Sim, não precisa falar o nome, não. Mas assim, antigamente, cara, assim, quando a gente descobriu o caso do amigo animal, um dia o Marcelo falou, pô, Paulo, o pessoal liga aqui pra mim
pedindo para recolher não sei o quê, porque a prefeitura deu o telefone da ONG. Eu falei, cara, não é possível. Ele falou, é. E aí comecei a conversar, isso já faz muitos anos atrás, comecei a conversar com algumas delas e todo mundo era a mesma coisa. Então o que nos deu assim? Chegava a ligação reclamando, né? Davam o celular da ONG, o telefone da ONG. Ou tinha colado na porta da secretaria. Isso, eu acho que era um 56 e tal, cara. E eu conhecia bem o prefeito na época, não trabalhei com ele, mas conhecia ele assim e tal, e tinha o celular dele. Eu falei, quer resolver esse problema? Tá aqui. Passei o celular dele para todas as ONGs. Quando a pessoa ligava, eles davam o celular dele. Acabou, cara. Nunca mais aconteceu isso. Entendeu? Tá certíssimo. Foi isso, o cara viu de Sabe repente... quem faz isso? A minha amiga Tati Colares da APAG, lá de Garopaba. Faz isso? Mas, porque cara, a prefeitura acabou. dá o número dela, opa, não recebi 3 emendas. Eu estou entrando com um processo para receber as 3 emendas agora. Porque eu descobri que agora, se não paga, volta pro cofre e o prefeito Isso. manda para outro. Ih, não, Do time dele, daí manda para do time dele. Usa pra Nunca outra mais, coisa. viu? Nunca Usa mais. pra outra coisa. Ontem mesmo foi liberada uma verba lá de 3 emendas. Mas então, cara, é isso. Se você tiver estrutura... Agora, as organizações precisam se organizar. Isso. Né? Por isso que a gente tem aquele grupo lá que eu te falei. Porque às vezes as organizações não conseguem um documento sequer, cara. Não conseguem... Porque assim, às vezes você olha assim, é uma ONG. Amigo Animal, por exemplo, tem uma estrutura, né? A Silva Marcondes Claro. tem contadora, lá a Carla do Fica Comigo, o Projeto de Lei, todo mundo tem uma estrutura. Mas uma boa parcela é a ONG, é a pessoa. Os diretores são ali da família e tal, e acaba sendo um problema a mais ter a ONG às vezes. Então o que a gente tem feito? Eu tenho ajudado muito isso a solucionar o problema documental, sabe? E a gente tem conseguido resolver até para que elas possam receber emenda, possam participar de projetos e tal. Então assim, o que a gente gostaria muito hoje, e assim, eu queria deixar aqui um registro no teu programa. Claro. Nós estamos um ano eleitoral agora, e assim, o que a gente gostaria, as organizações de proteção animal, a gente está na nossa agenda animalista lá também, assim, o que nós gostaríamos dos deputados federais, dos senadores eleitos pelo Paraná e pelo Brasil? Não é muita coisa que a gente quer. A gente quer manter os programas que tem, essa ampliação da lei, mas o que a gente quer muito, que é muito, muito importante? Que as organizações de proteção animal sejam equiparadas às de assistência social, criança, pessoa com deficiência, e possam receber as doações de imposto de renda. Porque hoje a gente não pode. É o SEBAS, né? Não precisa ser o SEBA de assistência social, E mas o não precisa. PNAE A gente não conhecido. quer isso. A gente só quer só assim, quer. que a gente possa, as organizações de proteção animal sejam consideradas aptas a receber, a receber, digital, de tudo que é porque coisa. assim, a gente tem muita ligação na época. Tem que fazer tudo por analogia. Por imposto de renda, a pessoa liga, eu quero doar, pô, tem aqui do meu imposto de renda e tal, posso doar para ONG? Não dá, porque a gente não tem o abatimento. A pessoa tem bom coração? Tem. Quer doar para os animais? Quer, mas ela quer o abatimento do imposto de renda. Esse é o objetivo. E aí nós dançamos, cara. Então a gente quer esse pedido, isso é simples de resolver, nós já conversamos e vamos trabalhar, esse é o nosso objetivo para a próxima legislatura. Vários casos desses já passou pelo Congresso, Claro. só que não caminha, fica ali, para e tal. Ó, eu vou te falar uma coisa, o meu sonho é ser igual você, ser um cara que está dentro de uma assessoria, não quero nem ser o deputado, mas eu quero estar numa assessoria para ser o articulador, igual você faz assim, resolver o problema, sabe? Convencer os coleguinhas lá do gabinete do lado, vamos fazer, eu juro para você que eu acho que eu sou preparado para fazer isso. Cara, assim, não é E fácil. eu gosto, sabe? Não é fácil, mas assim, o nosso sonho é esse, porque daí assim, aí... Só que lá em Brasília tem que ser para mim. Isso, lá em Brasília. O que a gente quer daí? Daí nós vamos ajudar as ONGs a fazer os projetos. Porque vai ter que ter projeto. Claro. Mas daí a gente faz assim, porque hoje é assim. Hoje a turma faz projetos e tal. E eu vou te falar, até existe uma questão assim, as organizações dos outros setores não querem que a gente entre nessa. Não querem mesmo. Porque eles sabem que as pessoas vão começar a doar para os bichos, a gente sabe disso. Então a gente também sabe que tem um lobby ao contrário, né? Mas tudo bem. Mas não tem por onde correr mais, né? Não, eu já andei brigando por causa disso, assim, tem algumas questões aí que a gente já briga,
Mas a gente está junto, ao mesmo tempo que a gente briga, a gente está junto com todo mundo, é criança, idoso, adolescente, o que tiver nós temos que ajudar. Claro. Né? Então, esta é uma questão bem importante, que nós queremos isso, que eu acho que é a mais importante das propostas para o federal. E para o estadual, nós queremos uma coisa que todo mundo tem e nós não temos, que é um projeto, uma lei de incentivo. Elas já estão tramitando, mas a gente quer que isso seja aprovado. Qual que é a nossa ideia? Hoje, por exemplo, se você tiver um projeto esportivo, você tem uma lei de incentivo. Sim. Projeto cultural tem lei de incentivo. Causa animal tem alguma coisa? Causa animal não tem nada. Então nós queremos uma lei de incentivo para as organizações de proteção animal. Queremos poder receber emendas que hoje os deputados indicam para as castrações, só que vai para as prefeituras. Nós queremos que as ONGs também possam receber para elas fazerem. E se não prestar conta, não recebe mais, vai preso. É isso, não tem problema. Não tem problema, ninguém vai duvidar da ONG. Isso, o que as pessoas têm que entender é assim, quando se receber um recurso desse, a prestação de contas é tão importante muito como uma forma de gastar. Sim, eu já vi pastor sendo acusado porque o contador errou. Pastor que é muito bom, gente. Então a gente quer isso, a gente quer ter recursos. Por exemplo, agora tem o projeto do banco de ração, né, que está aí tramitando na Assembleia. O que a gente quer? Que os deputados possam encaminhar emendas para as organizações poderem comprar. Claro. Entendeu? Então, assim, a gente quer... Ela sabe a qualidade que o bicho gosta. Nossa, o que eu vejo de prefeitura que compra a pior ração, aquela de R$30 o quilo de 20, aquela de 20 quilos, 30, R$80. Não, cara, que é uma porra. Que é uma ração que não vai mata o bicho, mata o bicho. Você vai gastar mais depois... Para curar o bicho no tratamento. Então, assim... eu uso sempre o Amigo Animal, que é a ONG que eu conheço mais. Sim. Lá, cara, é só ração de primeira linha. Não tem essa de qualquer coisa. Não entendeu? tem. Raciocínio da noite que eu vou levar para minha vida é o seguinte. Eu acabei de ouvir falar que eles não querem incentivar a ONG a receber recurso porque vão querer doar só para bicho. Aí vai gerar o que, no meu entendimento reverso, é que vão ter que castrar todos os animais até não ter mais na rua, para daí acabar com essa brincadeira, com essa onda deles acharem que vai dar tudo para bicho. Então vamos extinguir as protetoras para que elas não precisem mais. Eu brinco muito com isso. Eu vou extinguir você, protetor. Você não vai mais proteger ninguém. Quer apostar comigo? Agora, vamos castrar todos. Uma coisa, Alexandre, em 10 anos vai acabar. De protetoras, que é uma coisa que a gente tem, que você está sentindo na pele lá em São José, é quando ela falece, cara. É o pior. Cara, a dor é demais. A família não quer saber, a família quer saber que dia pode ir lá assumir o terreno para vender. É isso aí. Vou contar uma historinha bem rapidinha, tudo, você acha que está acabando já o programa, né? Nós estamos no tempo. Sim. Mas tem furacão hoje. E eu vou te falar uma coisa. Eu estava na prefeitura aí, estava lá na rede, daí me ligou uma secretária da prefeitura, amiga. Ela falou: Paulo, faleceu a mãe de um amigo meu e ela tá lá no sobrado dela acumulando bicho, tinha uns 30 e poucos bichos lá e eu falei: qual é o nome? Tal, daí eu fui olhar, não, já era a nossa freguesa, a gente já atendia, os bichos estavam tudo lá e tal, né? Claro, já conhecia. Já conhecia e tal, mas daí a gente foi olhar o histórico, conversar com o pessoal da equipe e eles achavam que ela não tinha família, mas ela tinha um filho. Que não dava bola. Que não dava bola pra mãe. Sempre cara. Assim. Por sinal, era meu xará, cara, Paulo, o nome dele. Daí ela falou: você fala com ele? Eu digo: claro que falo. Falei: ei, Paulo, beleza, tal, não sei o quê. Tem uma herança pra você. Tá, estamos aqui e tal, precisava resolver. Eu falei: tá, vou mandar a equipe aí. O que a equipe fez? Foi lá, microchipou todos os bichos, o que não estava castrado, castrou, devolveu lá. Aí eu liguei pra ele, falei: cara, tudo resolvido. Agora você pode colocar pra adoção. Eu falei: como resolvido se você vocês não pegaram nenhum? Eu falei: cara, não vão pegar. E nós sabemos todos, são todos cadastrados, são todos no seu nome. Se tiver na rua, você é o responsável. Cara, eu ouvi o que você não imagina. Minha amiga me ligou: porra, que sacanagem. Eu falei: não é sacanagem, velho. A mãe dele morreu sozinha. Ele tem que pagar um pouco, né? Ele agora tem que resolver. Ele quer vender um sobradão, um terrenão bacana. A vida não é fácil não, meu amigo. Cara, então vai resolver. E isso é uma questão que a gente vê muito. Assim, porque você sabe que o processo de acumulação, isso aí, quem entende do assunto... Para reverter é muito difícil. Muito difícil. Os exemplos que a gente tem são realmente tristes. Alguns que eu vivi, assim, cara, eu não gosto nem de lembrar. De 10 casos,
Você acredita que 7 morrem quando tira os animais? De desgosto, assim, de tristeza. Cara, é igual arrancar um filho de eu sou humano. contra tirar os bichos. Não Eu pode. não quero tirar os bichos, deixa lá, tem que resolver. Mas a primeira solução é a pessoa. Enquanto você não tratar dela, as pessoas querem ir lá e queimar tudo, vamos matar a mulher. Não, cara, nós temos que tratar dela, cuida dela, vamos trazer a saúde junto, porque a questão é mental e tal. E tudo tem um gatilho, né? Qual é o gatilho? A perda de um ente querido, um pai babo, isso. Um marido. Eu conheço uma protetora que teve que casar com 12 anos com um cara bem mais velho. Isso. E ela não queria fazer as coisas que tinha que fazer no relacionamento, Isso. ela se sentia estuprada. Isso, filhos com droga. Então, os animais, como eles são muito... Animais são crianças, né? Sim. São como se fossem crianças. Eles têm amor, entrega alegria. Isso, então... Ela quer ocupar aquele vazio. Isso. Senão ela se mataria. Eu conheço gente assim que era viciada em jogo. Ele substituiu o jogo pelos bichos, cara. Então, assim, é um problema de saúde pública extremamente sério. E assim, como você já tá vendo lá, né? Quando falece a pessoa, cara, é muito triste. Eu tive um caso, bicho, a menina tinha 30 e poucos anos, ela faleceu. Nossa, é cedo, cara. Cara, assim, cara, eu entrei na casa dela, Alexandre. Porque daí aquela coisa de rede social e Facebook, gritaria, todo mundo me incomodando lá, eu falei, cara, vou lá ver. Sem brincadeira, o tamanho dessa sala, a casa dela. Ela tinha 105 bichos nesse espaço físico. Eu acredito. Eu nem andava, nem vi o chão. Cara, não, o chão tava arrebentado, rato comendo a ração, coisa mais horrível. Cadê ela me contou? Terrível. Daí ela me contou a história dela. Assim, eu cheguei, assim, o cheiro, cara, é uma coisa que eu nunca mais esqueci. Também nunca mais entrei nisso, nunca mais vou entrar. Cara, dela me contou, ela me mostrou, tá vendo? Esse aqui é meu marido, um cara era da Rony. Cara, mas pensa um cara... O cara era da Rony? Cara, monstruoso, de óculos escuros e tal. Aí ela me contou isso, olha o que aconteceu. Ele numa troca de tiros... ele morreu? Não, ele foi atingido e matou os caras. Ele entrou em depressão, uma depressão fodida, desculpa. Sim, não, pode falar. Palavra, aqui é a Rádio Cultura, é a mais livre de todas. Uma depressão enorme, o cara entrou, ela falou, agora esse aqui é ele, olha o estado dele. O cara caído de bêbado na rua, porque ele foi afastado da polícia e tal. E quando ela nos pediu, e aí ele teve um problema, ele não sentia mais cheiro de nada, e ele começou a pegar os bichos e levar pra dentro de casa. Por isso que não sente mais cheiro. E ficou aquela loucura, cara. Daí ela falou assim, o pessoal veio, levou ele, internou compulsoriamente, polícia, e eles não eram casados, e ela não recebia mais o salário dele, o salário dele foi bloqueado. Você tá brincando. Ela ficou, cara, lascada. Daí eu falei, cara, o que nós vamos fazer com você? Eu falei, então, vamos fazer um combinado? Daí ela contou que ela... celoso, alguma coisa. Daí ela falou que tinha uma tia em São José. Eu falei, então vamos fazer assim? Eu vou te ajudar, nós vamos dar um jeito de tirar esses bichos daqui. Você vai morar com a tua tia? Vou. Então assim, quando a gente chegar num número tal lá que eu combinei com ela, a gente vai te ajudar a fazer a mudança, inclusive. Sim, pode contar comigo, nós vamos legal, fazer. Isso aí. E assim, cara, aí é uma coisa que fica de uma lição. Eu quase apanhava, a galera me batia, que tem que achar uma solução. Eu falei, a solução é todo mundo ajudar. Então, não sei o que. Aí, na época, o Amigo Animal, acho que foram 20 que foram lá pra ONG. Pô, me ajudou pra caramba, outra pegou 5, outra pegou 10. E aquelas pessoas do público, em geral, também quiseram pegar. Daí tinha o nome dos bichos, né? O fulano, tinha o Luizinho, cara. Luizinho era chefe da gangue. Aí a mulher, não, porque tem que pegar, porque o Luizinho, a senhora quer ficar com ele? Aí eu fico com ele e mais um. Cara, e aí? Bicho, deu 3, 4 dias, a mulher não queria mais. Eu falei, a senhora vai ter que ficar. Nossa. Os bichos, coitadinhos, eles eram avessos a qualquer coisa. Tanto que esses que foram para o Amigo Animal, eles ficaram num espaço sozinhos, não podiam misturar com os outros. Então, essa pessoa depois, quando faltavam 13 animais, que a gente começou a tirar aos poucos e tal, ela desapareceu. A gente nunca mais ouviu falar dela. Aí passou um tempo, já tinha saído da prefeitura, uma pessoa, putz, cara, soube a fulana. Eu falei, o que aconteceu? Morreu. Como morreu? 30 e poucos anos. O que tinha acontecido? Uma pessoa catou ela, levou ela para morar numa chácara em São José dos Pinhais e já tinha mais cachorro, mais do que 100 e poucos cachorros. Essa moça morreu lá dentro. Eu não me lembro exatamente qual foi o problema que deu nela.
o pessoal que entrou abriu o portão, deixou os bichos saírem, e aí o pessoal que foi lá tinha bicho morto, tinha, além, claro, da situação da coitada da moça, tinha bicho que tiveram que fazer eutanásia, que o bicho estava lá sem... Cara, um troço, uma cena assim de filme de horror, Certo. sabe? Então, as pessoas não têm noção que essas coisas existem, essas coisas acontecem, sabe? E às vezes acham que o poder público tem que resolver, o poder público não consegue resolver sozinho. E daí aquilo foi uma experiência para um monte de gente que achou que era simples, eu vou ficar com 2, e esses 2 transformaram a vida dela num Deus nos acuda, mas ela teve que ficar com eles. Aquele famoso. Queria. Cara, então assim, às vezes a pessoa, porque vocês são ONG, porque vocês são não sei o que. Cara, não é assim que funciona. Eu não defendo abrigo, não quero que a prefeitura tenha abrigo, não quero. Fazer essa divisão em lar temporário remunerado. Lar temporário, levar para adoção e tal. Claro, então, fluxo. eu acho que é isso. A gente tem que ser... Porque assim, o que as... Porque se construir um abrigo, você vai perder 2 milhões ali, dinheiro que poderia estar já não, pagando. Cara, não, e já não vai poderia estar resolver, ajudando as cara. protetoras. Se tiver 500 vagas, vai faltar. Tem que fazer distribuição. Mas o que acontece? As pessoas às vezes mandam foto, vídeo, o cachorrinho. Mas não na Jose lá, né? Nós vamos ter que falar sobre isso aí depois. Mas daí você olha que o cachorrinho, não, ele tá legal, o que tem o cachorrinho? Não, tá abandonado aqui. O que você quer fazer? Eu preciso que alguém venha pegar ele. Não vai pegar. Sim. Entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. Tá. Aí, se você quiser, tudo bem, a gente castra ele, mas ele vai ficar lá, porque lá é a área dele, ele mora lá, entendeu? Então eu acho que falta para o público ainda um entendimento muito importante e que a gente que está aí nessa luta tem que passar para as pessoas. Então vamos continuar nessa luta. Esse é o Bom Dia Bicho, que tá de noite, é o Boa Noite Bicho especial para você. Estamos aqui com o Paulo Konag, o nosso astro da parte burocrática, da parte que ninguém vê, mas que faz acontecer. Eu sou Alexandre Beltrão Braga e tô de segunda a sexta com vocês. Agora eu mesmo vou fechar. Very good, well. Calma aí, deixa eu encerrar aqui. Os adolescentes falando.